Saudações, irmãos, sejam todos bem-vindos à Escola de Profecia, bem-vindos a mais uma semana especial de vídeos aqui no nosso canal. Iremos concluir esta semana com uma noite de profecia no final de semana. Que as bênçãos de Cristo habitem ricamente no nosso coração. É bom saber que as nossas orações vêm sendo atendidas por Cristo e Ele tem operado maravilhas na vida de muitos. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês um pequeno documentário em que fizemos aqui a dublagem, um documentário do canal Midnight Cry. O nosso irmão permitiu que nós pegássemos o vídeo, traduzíssemos e pudéssemos compartilhar com os irmãos sobre algo, o que está acontecendo nos Estados Unidos da América. Ele faz uma investigação bem profunda, faz uma comparação muito interessante do tempo de Constantino e daquilo que estamos vendo na América agora. Eu convido-vos a escutar, não deixem de compartilhar e no final eu voltarei para algumas considerações. Em 13 de julho de 2024, aconteceu algo impensável que tenho certeza que você conhece. Uma tentativa de assassinato de Donald Trump, que ocorreu ao vivo na televisão para o mundo inteiro ver. Imediatamente, o mundo entrou em frenesi. Quem fez isso? Por que eles fizeram isso? Isso foi encenado? Foi um trabalho interno? Agora, essas são algumas perguntas muito boas, mas hoje eu gostaria de sugerir que há perguntas mais importantes que precisam ser respondidas. A mais importante dessas perguntas é: o que vem a seguir? O que tudo isso significa? Não posso dizer com certeza, pois nunca gosto de falar em definitivos, mas essa tentativa de assassinato tem um potencial de mudar o curso da história humana. E prometo a você que não estou sendo excessivamente dramático. Hoje você vai descobrir o porquê. Então aperte o cinto, porque temos muito que cobrir. Após a tentativa de assassinato, fiquei sabendo de um homem que fez uma profecia de que Donald Trump seria assassinado. Mas essa profecia não foi feita após o fato, nem foi feito no dia anterior. Foi feito em março de 2024 e parecia e soava assim: tentando reformar a América novamente, trazendo de volta a América, porque o Senhor me disse: eu não terminei com a América. Ele disse que haverá uma nova onda de patriotismo surgindo. E foi sempre que vi Trump, eu vi uma onda vermelha saindo de Michigan. E então vi Oklahoma. Havia brasas de pessoas e tochas por toda Oklahoma. Eles estavam levantando essas tochas que pareciam fogo, trazendo um novo patriotismo sobre a nação. Estava nascendo e continuava se espalhando como fogo por toda a América. Eu vi Trump se levantando e então vi um atentado contra sua vida. Uma bala voou por sua orelha. Chegou tão perto de sua cabeça que estourou seu tímpano. Ele caiu de joelhos durante esse tempo e começou a adorar o Senhor. Ele nasceu radicalmente de novo durante esse período de tempo. As pessoas dizem que ele está salvo agora, mas ele fica realmente em chamas por Jesus, pelo que eu previ. Isso mesmo, Donald Trump iria sofrer uma tentativa de assassinato. Essa profecia seria convincente o suficiente, mas como você viu, ele passou a dar mais detalhes. Ele disse que a bala passaria pela orelha de Donald Trump, estourando seu tímpano e fazendo-o sangrar pela orelha. Agora, até eu tenho que admitir, é incrível fornecer esse nível de detalhes. Mas aqui está a parte que mais me intrigou. Ele continuou dizendo que, como resultado dessa experiência, Donald Trump cairia de joelhos, se voltaria para Deus e experimentaria o verdadeiro arrependimento. Quando vi isso, não pude deixar de pensar em algo semelhante que aconteceu há mais de 1000 anos, durante o Império Romano. Você verá em um momento como isso é relevante. A profecia que este homem fez também dizia que
haveria um renascimento do cristianismo neste país depois que Donald Trump vencesse a eleição presidencial em novembro de 2024. Agora, não tenho ideia se esse homem é um verdadeiro profeta ou não. E não tenho ideia se ele está certo de que Donald Trump ganhará a presidência em novembro de 2024. Mas eu tenho que admitir, a totalidade desta profecia é impressionante. Então, o que tudo isso significa e para onde está indo? Eu tenho mais uma peça neste quebra-cabeça que eu quero que você veja. Foi quando percebi que, apesar de levar um tiro na orelha, Donald Trump faria uma aparição alguns dias depois, na Convenção Nacional Republicana. Eu queria colocar este vídeo mais cedo, mas também queria esperar. Eu queria esperar até que a convenção terminasse, porque havia algo que eu precisava ver. E não era Donald Trump. Como eu disse antes em vídeos anteriores, todo mundo está se concentrando em Donald Trump. E embora ele possa ser importante, Donald Trump não é o verdadeiro problema aqui. A verdadeira questão é como as pessoas percebem Donald Trump. E eu não tinha dúvidas de que quando as pessoas vissem essa bala que erou sua cabeça por centímetros, e quando você adiciona isso à profecia que esse homem fez, eu tive um pressentimento sobre o que eu ia ver na Convenção Nacional Republicana. E foi isso aqui. O diabo veio para a Pensilvânia segurando um rifle, mas um leão americano se levantou e ele rugiu. Você não recebe arranhões no ouvido, quero dizer, essa é uma intervenção divina, que ele não foi, você sabe, mortalmente ferido. O destino interveio, Deus, a mão de Deus, chama-o de que quiser. O mal veio para o homem que admiramos e amamos. Agradecemos a Deus que sua mão estava sobre o presidente Trump. O fato de que isso é sobre milissegundos e milímetros, que muda isso de uma tentativa de assassinato, deve realmente falar-se sobre a intervenção divina que ocorreu aqui. Trump é verdadeiramente abençoado pela mão de Deus, sendo capaz de evitar ser assassinado. E agradecemos a ele por proteger nosso próximo presidente, Donald Trump. Foi uma clara tentativa de assassinato. Acho que talvez tenha havido alguma intervenção divina. Se você não acredita em milagres antes do sábado, é melhor estar acreditando agora. Espero que você entenda o que está vendo. Espero que você possa sentir a energia naquela sala do jeito que eu senti. Se você viu nossos vídeos anteriores, nesta série Olhar Profético, então você sabe que temos falado muito sobre isso. O fato de que os cristãos neste país estão olhando para Donald Trump como um salvador, alguém que pode entrar e fazer a América orar novamente. O que a maioria das pessoas não percebe é que muitos cristãos neste país pensam que estão procurando por Ciro, e o que eles estão realmente recebendo é um Constantino. Deixe-me explicar. Constantino foi um imperador romano durante os últimos anos da existência do Império Romano, uma época em que os cristãos estavam sendo perseguidos por sua fé e estavam ficando cansados dela. Constantino também viu que o império estava em declínio constante e, sendo o político astuto que era, reconheceu um benefício mútuo para si e para a igreja cristã. Constantino percebeu que precisava fazer algo a respeito e em breve encontrou sua solução no mundo cristão. A história nos diz que Constantino se converteu ao cristianismo quando teve uma visão da cruz durante uma batalha. Pouco depois dessa experiência, ele começou a fazer suas conquistas em nome do Senhor e com o estandarte da cruz. A partir desse momento, os cristãos receberam Constantino como seu campeão. Ele aprovou leis que foram muito benéficas para os cristãos, não apenas aliviando e removendo a perseguição, mas também preparando o terreno para transformar o Império Romano em uma união de igreja e Estado, que hoje conhecemos como
o Sacro Império Romano. Então, por que isso é importante hoje? No livro do Apocalipse, capítulo 13, encontramos uma referência ao surgimento do Sacro Império Romano. Este império é caracterizado como uma besta que se ergue do mar. Também é mencionado como chifre pequeno em Daniel 7 e 8. Mas há informações ainda mais relevantes para o nosso mundo hoje. Apocalipse 13, 11 a 18, nos fala sobre aquela primeira besta e também nos fala sobre algo chamado imagem da besta. Basicamente, a Bíblia está dizendo que, no fim dos tempos, haverá o surgimento de outra entidade que abraça a união da Igreja e do Estado. E que essa união seria uma imagem exata do que aconteceu durante a Idade das Trevas. Então, para entender a imagem da besta, basta dar uma olhada na besta original e descobrir como a história se repetirá. Foi assim que aconteceu no cristianismo primitivo. Diz, a conversão nominal de Constantino, no início do século IV, causou grande regozijo, e o mundo, envolto em uma forma de justiça, entrou na Igreja. Este livro, O Grande Conflito, sugere que a conversão de Constantino foi nominal, o que significa que não foi uma conversão sincera. Essa ideia é compartilhada por muitos estudiosos seculares e religiosos. Muitos concordam que Constantino só abraçou o cristianismo porque viu as vantagens políticas que poderiam ser obtidas. Para muitos hoje, os mesmos sentimentos são expressos em relação a Donald Trump, que ele está usando a igreja cristã apenas para obter vantagens políticas. Agora, obviamente, não posso conhecer o coração de um homem. Não sei se alguém está ou não em uma jornada genuína com Deus. Mas o que eu acho que realmente não importa, porque o que realmente importa é que a igreja nem se importa se sua conversão é sincera. Basta dar uma olhada por si mesmo nesta entrevista. Podemos concordar que o presidente Trump tem o máximo caráter moral? Absolutamente. As pessoas estão argumentando o contrário? Então, é isso que eu quero perguntar a você. Para mim, os evangélicos priorizam a moralidade, sendo semelhantes a Cristo, e ainda assim desempenharam um papel importante na eleição dele. Como isso aconteceu? O que eles gostaram nisso? Acho que as pessoas estão assustadas. Acho que elas estão assustadas com a velocidade com que as coisas estão mudando culturalmente. E então, acho que eles começaram a buscar algo que pudesse ajudar. A presidência de Obama, um grande homem, mas algumas de suas políticas e algumas das maneiras como ele implementou suas políticas realmente assustaram os evangélicos. Sem qualquer tipo de ajuda real de pastores e ministros para ajudar seu povo a entender, a mídia apenas nos levou a um frenesi e fez as pessoas se sentirem desesperadas. Esse foi um clipe de vários anos atrás, quando Donald Trump estava cumprindo seu primeiro mandato, e os não cristãos estavam confusos sobre como os cristãos poderiam votar em um homem cuja vida parecia ser o completo oposto dos próprios princípios bíblicos que eles defendiam. A resposta foi simples. Ninguém está afirmando que Donald Trump é um santo. Pelo contrário, eles apenas acreditam que ele foi ordenado por Deus para devolver o poder à igreja. Você sabe, se você pensar sobre isso, você tem homens, você tem mulheres e você tem religião. Se você olhar para isso, você tem mais do que os homens, você tem mais do que mulheres. Você tem esse poder. Mas você realmente não tinha permissão para usar esse poder. E agora você tem permissão para usá-lo. Quando eu chegar lá, você estará usando esse poder em um nível que nunca usou antes. Vai trazer de volta o frequentador da igreja.
Quero dizer, você tem que ver, eu não gosto dos gráficos. Quando vejo gráficos em que eles estão indo em direção errada, nós não gostamos disso. Vamos trazer de volta. E eu realmente acredito que é a maior coisa que falta neste país. É a maior coisa que falta. Temos que trazer de volta a nossa religião. Temos que trazer de volta o cristianismo neste país. Essa mentalidade de não se importar com a sinceridade religiosa de um candidato político, desde que ele esteja promovendo o reino de Deus, é destacada no documentário da Netflix chamado The Family. Vamos dar uma olhada em uma cena deste documentário e quero que você tome nota do raciocínio que é usado para desculpar os pecados dos líderes políticos, desde que sejam escolhidos por Deus. Você viu? Esta cena documental destaca as opiniões de muitos cristãos. Eles realmente não se importam com o caráter de um homem. Eles só se importam se esse homem for escolhido por Deus para estabelecer seu reino na terra. Trata-se de fazer com que esses 10 mandamentos sejam expulsos do salão oval e dos corredores legislativos. É por isso que muitos cristãos não se importam menos se Donald Trump é ou não verdadeiro cristão. Para muitos, tudo o que importa é se estão ou não promovendo o reino de Deus por meio da legislação. Agora, acontece que muitos cristãos escolheram Donald Trump como seu Constantino. E isso é ainda mais evidente desde a tentativa de assassinato. A proclamação de Donald Trump sobre sua fé em Deus acabou de subir outro nível. E ficou claro durante o discurso de quinta-feira à noite, na Convenção Nacional Republicana. Havia sangue derramado por toda parte. E, no entanto, de certa forma, eu me sentia muito seguro, porque tinha Deus do meu lado. Eu senti isso. O incrível é que, antes do tiro, se eu não tivesse movido minha cabeça naquele último instante, a bala do assassino teria atingido perfeitamente o alvo. E eu não estaria aqui esta noite. Nós não estaríamos juntos. A influência que isso teve, não apenas sobre Donald Trump, mas especialmente sobre seus apoiadores, a maioria dos quais são homens e mulheres evangélicos, é evidente. Isso é o que eu queria ver. Isso é o que eu queria sentir. Eu queria olhar para aquela sala. Eu queria sentir a energia daquela convenção. Eu queria ver o que eles estavam pensando neste evento. Não apenas no que se refere à vitória de Donald Trump na presidência, mas o que eles acreditam que isso significa em relação ao futuro deste país. Deve ficar claro que o futuro que eles estão procurando inclui trazer Deus totalmente para a política. Acredito que os movimentos em direção à união da Igreja e do Estado acabaram de ganhar um impulso sério. Agora, como eu disse em última análise, isso é e sempre será sobre as pessoas. Você tem que olhar para as pessoas. O que eles querem? O que eles estão clamando quando se trata da união da Igreja e do Estado? Esse foco no povo é evidente no livro Grande Conflito, que afirma que, mesmo na América Livre, governantes e legisladores, a fim de garantir o favor público, cederão à demanda popular por uma lei que imponha a observância do domingo. Eu quero que você observe o que diz lá. Não diz ditador. Essas palavras têm um S nelas. Diz governantes, plural. Diz legisladores, plural.
Os eventos finais da história da Terra, que levarão ao estabelecimento da imagem da besta, não virão de um ditador. Não virá de um imperador. Virá das pessoas que fazem exigências ao governo para colocar suas leis em vigor. Com isso em mente, o presidente é obviamente um dos governantes e um dos legisladores, pois é, em última análise, sua responsabilidade assinar as leis que foram votadas pelo Congresso e pela Câmara dos Representantes. É sua responsabilidade colocar juízes e juízes da Suprema Corte em lugares que se alinhem com a ideologia política do povo. Isso é exatamente o que as pessoas estão procurando. Cada vez mais, estamos vendo um desejo de usar o governo para restaurar Deus na América. O interessante que notei é que é possível que estejamos vendo uma mudança agora, como um dos palestrantes disse sobre os dois partidos. Para todos os meus amigos em Detroit que são democratas, quero fazer apenas uma pergunta simples. Você não pode negar o poder de Deus na vida desse homem. Você não pode negar que Deus o protegeu. Você não pode negar que foi um milagre milimétrico que foi capaz de salvar a vida desse homem. Será que Jesus Cristo o preservou para um momento como este? Será? Será que quando oramos por ele, quando ele veio em Detroit, Jesus pediu e recebeu, que o buscamos e então ele encontrou proteção? Será? Será que o Rei da Glória, o Senhor Deus forte e poderoso, o Deus que é poderoso na batalha, protegeu Donald Trump porque ele quer usá-lo para um momento como este? Se você acredita nisso, vamos lá, junte as mãos e dê glória a Deus. Quando esses tipos de eventos milagrosos acontecem, e as pessoas reconhecem isso como um milagre, e as pessoas reconhecem essas coisas como tendo significado profético, não se engane. As pessoas podem e vão se unir muito rapidamente. Assim como aconteceu entre Herodes e Pilatos durante a crucificação de Cristo, quando eles eram inimigos há tanto tempo e se tornaram amigos naquele dia. Aconteceu rápida e inesperadamente. À medida que a imoralidade aumenta neste país, à medida que a violência aumenta neste país, as pessoas de ambos os lados do corredor ficarão cada vez mais frustradas. À medida que as pestilências que conhecemos como pandemias e desastres naturais continuam a aumentar, haverá uma união dos pensadores liberais que tentam salvar o planeta e dos pensadores conservadores que acreditam que somente Deus pode salvar o planeta. Esses dois lados acabarão se unindo para exigir de seus legisladores que um dia seja reservado para descanso para Deus. Nos dias de Constantino, a igreja cristã e os pagãos, obviamente, não eram amigos, mas eventualmente havia algo que os unia. Havia algo que definia o caminho para a união completa da igreja e do Estado. Isso foi quando Constantino astutamente implementou um dia de descanso que foi compartilhado com os pagãos e os cristãos. Então, como algo assim pode acontecer em nossos dias? O que podemos aprender com o passado? Na página 443 do livro Grande Conflito, diz-se: mas qual é a imagem da besta e como ela deve ser formada?
A imagem é feita pela besta de 2 chifres e é uma imagem da primeira besta, também chamada de imagem da besta. Então, para aprender como é a imagem e como ela deve ser formada, devemos estudar as características da própria besta. Para entender como a imagem da besta será formada e o que ela se tornará, precisamos estudar a primeira besta. Isto é exatamente o que fizemos hoje. Descobrimos que a imagem da besta foi formada quando a igreja começou a olhar para um homem em vez de olhar para Deus. Tudo começou quando eles começaram a procurar fazer por meio da política o que Deus quer fazer por meio do poder do Espírito Santo. Então, agora que sabemos disso, para onde tudo isso está indo? O que a igreja fará com todo esse poder? Continua dizendo: sempre que a igreja obteve poder secular, ela o empregou para punir a dissidência de suas doutrinas. As igrejas protestantes, que seguiram os passos de Roma, formando alianças com potências mundanas, manifestaram um desejo similar de restringir a liberdade de consciência. Embora a igreja possa estar inocentemente tentando consertar os males da sociedade, sempre que a igreja obtém poder secular, ela sempre leva à perseguição. Esse é o quadro apresentado em Apocalipse, capítulo 13. Quando você olha para o progresso dos eventos, inclui sinais, maravilhas e milagres, depois chamadas para estabelecer uma imagem da besta, que sabemos ser a união da igreja e do Estado. Eventualmente, isso levará às chamadas para implementar a marca da besta. A propósito, se o papado é de fato a besta, o que nós acreditamos que seja, então você simplesmente precisa deixá-los dizer qual é a marca deles. Eles dizem que sua marca de autoridade é a mudança do sábado para o domingo. A maioria dos cristãos ainda acredita que está procurando por um Ciro, mas o que eles estão realmente vendo é que Trump é mais parecido com outra pessoa. Este pode ser o momento em que ele representa o homem-chave na história que apoiou a igreja cristã quando eles ganharam poder sobre o Estado. E esse homem não era outro senão o imperador Constantino. Agora, não sei se Trump definitivamente será esse, porque não sei o futuro. Talvez seja outra pessoa. Talvez Deus continue segurando os ventos até que seus servos sejam selados em suas testas. Mas aqui está o que eu sei com certeza. Eu sei que nas últimas semanas nós vimos muitos eventos dentro dos Estados Unidos para tentar levar este país de volta a Deus. Eu sei que o movimento Projeto 2025 quer tornar o cristianismo e a religião de fato neste país. Eu sei que há muitos que querem que os 10 mandamentos sejam colocados nas salas de aula. Sei que a esquerda política e a direita política querem dar prioridade especial ao domingo neste país. A semelhança já está sendo construída hoje, pois a esquerda pede domingos climáticos e a direita pede que o domingo seja elevado em nossa sociedade. No século IV, Constantino afirmou ter um despertar espiritual que o levou a abraçar completamente Deus e o cristianismo. Hoje, os cristãos acreditam ter encontrado um homem semelhante. Não tenho ideia exatamente do que vai acontecer. Não posso dizer com certeza quem será eleito, mas posso dizer com certeza que, em última análise, não se trata de quem é eleito. Trata-se de uma igreja que se afastou de seu Pai Celestial e está procurando um pai de açúcar terreno para ajudá-los a recuperar o país. Então, o meu apelo a você hoje não é para se concentrar no homem, mas nas pessoas. Quando a imagem da besta for formada, será o povo que controlará os governantes e legisladores. Não serão apenas os republicanos, não serão apenas os democratas, será o mundo inteiro contra aqueles que escolhem pelo poder de Deus
guardar os mandamentos de Deus. Eu oro para que você e eu façamos parte desse grupo. Irmãos, o cenário aqui está bem montado. Volto a reiterar, como ele falou, nós não podemos marcar datas, nem podemos dizer que Donald Trump vai fazer isto. Mas os sinais nos mostram, irmãos, que alguma coisa virá. É possível que isto não aconteça dentro de 5 anos, 10 anos, mas em breve isto vai acontecer, nós não sabemos quando. Nosso papel agora, irmãos, é orar, vigiar, pregar o Evangelho e transmitir esta verdade para o mundo todo, para que o mundo tenha a oportunidade, em nome de Jesus, de escolher estar ao lado daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Venha comigo nesta oração final. Obrigado, Jesus, por este primeiro dia de semana. A semana está a começar e nós acreditamos que o Senhor estará conosco, nos livrando de todos os perigos deste mundo, acima de tudo, preparando o nosso coração para o seu encontro. Obrigado por esta explanação dos eventos finais. Nós acreditamos em nosso coração que breve veremos o seu rosto. Venha o Senhor preencher-nos com esta maravilhosa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nos veremos amanhã, dando continuidade assim com os estudos sobre o livro de Daniel e também atualizações proféticas. Deus abençoe a todos.